Na reta aí. Boa noite ao pessoal do Centro Espírita Luz e Verdade, muita paz, que possamos nessa noite colaborarmos da melhor maneira para o trabalho. Hoje nós trazemos um tema fantástico que está lá no livro dos Espíritos, a questão 779 a 785, que é justamente o tema Marcha do Progresso. Então, o progresso é esse movimento para adiante, movimento progressivo da civilização, das instituições como um todo. Percebemos a necessidade de nos esforçarmos com garra e com a ideia de que somos seres criados para a perfeição. O caminho para a liberdade é construído mediante a observação das leis morais, investindo na educação para que o progresso se faça. Durante muito tempo, o homem vem buscando meios, caminhos para prosseguir, mas ao mesmo tempo abusando de tudo, da sua inteligência, usando-a para oprimir uma grande massa desfavorecida. Percebemos o uso da inteligência e a força bruta para conduzir o povo e assim dominar territórios. Uma vez tomados pelo orgulho e o egoísmo, grandes chagas da humanidade, como está bem citado aqui no Livro do Espírito, a obra a qual nós nos referimos. O orgulho e o egoísmo usam técnicas opressoras desde que o mundo é mundo. Mas as oportunidades, as várias encarnações, que são grandes oportunidades oferecidas ao espírito, funciona como uma depuração, um processo depurativo do ser, que caminha lentamente. Então nós nos colocamos de maneira tal, diante de situações diversas, e percebemos que a necessidade de caminharmos com fervor, com amor, com alegria em nossos corações, desejando sempre o bem para o próximo. Entramos na marcha do progresso. Esse caminhar é lento, como nós nos deparamos diante desse estudo de hoje, que vai da questão 779 a 785 do Livro dos Espíritos. Nós vamos perceber dentro desse caminhar, desse estudo, o despertar da consciência, a humanidade mergulhada num sono secular, um sono letárgico. E por isso nós nos deparamos imediatamente nessa caminhada progressiva, nós nos deparamos com a necessidade da encarnação. O capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 25, traz para a gente a melancolia. E nós percebemos que em dados momentos mergulhamos numa tristeza muito profunda, sentimos algo que não sabemos explicar, porque ao aportarmos aqui nesse orbe, percebemos e nos deparamos com as dificuldades, e dentro dessa dificuldade, diante a essa dificuldade, nós às vezes perdemos a força, não agimos, não reagimos, não interagimos, e com isso nos afastamos de nós mesmos. Então, dentro desse entender-se como espírito que ainda precisa praticar atos benévolos, nós vamos entender que a grande proposta para todos nós é a perfeição relativa, não tem como ser diferente. Então, quando o Santo Agostinho nos fala no Evangelho segundo o Espiritismo, que ele cita a lei de destruição, no capítulo 3, o item 19, ele ao mesmo tempo coloca reconstrução, troca-se essa palavra, destruição por reconstrução. Então, na questão 648, nós vamos nos deparar com as leis, que são lá divididas em 10. As leis naturais, lei de adoração, lei de trabalho, de reprodução, lei de sociedade. E para finalizar, para fechar, lei de justiça, amor
e de caridade. Dentro desse caminhar lentamente ao qual a humanidade se encontra, nós vamos entendendo passo a passo e vamos encontrar dentro de nós uma força muito grande. E se conseguirmos, a partir de uma vontade, a vontade ao qual os Espíritos se referem, a vontade que é o motor da alma, citada pelo nosso querido Espírito amigo Leon Denis. Leon Denis diz para a gente: o amor, a vontade aliado, esses dois de braços dados, o amor aliado à vontade, a vontade que é o motor da alma, quando diz Leon Denis. Então vamos ao encontro de nós mesmos e vamos nos descobrir em dados momentos com muita dificuldade para superarmos os nossos limites, para nos superarmos e para continuar a caminhada. Então, quando se fala em doutrina espírita, quando se fala em avançar, nós precisamos olhar mais para o passado, entender que lá atrás, ainda, de acordo com a questão, com o item 115 do Livro dos Espíritos, todos criados simples e ignorantes, mas todos fadados à perfeição. Isso é fantástico. Então, dentro desse caminhar progressivo, nós entendemos que o processo é lento. A marcha do progresso que nós estamos estudando hoje é lenta, é um caminhar para frente, impulsionados pela verdade, pela razão, nos utilizando do nosso livre-arbítrio. Nós voltamos um pouquinho na questão 115, criados simples e ignorantes, e depois da 121 para frente nós vamos entendendo melhor, no despertar da consciência e nos utilizando do livre-arbítrio, desenvolvendo a nível consciencial, desenvolvendo o livre-arbítrio, nós começamos a fazer as nossas escolhas. Então, caberá a cada um de nós escolher o caminho mais algodoado, digamos assim, porque existe o caminho a ser escolhido, um caminho tranquilo, sereno, um caminho algodoado. Mas nós, pela nossa teimosia, que os Espíritos colocam muito claramente dentro desse texto que nós estamos estudando, pela nossa teimosia, nos tornamos rebeldes, insistimos naquele caminho pedregoso. Então, nós vamos, a marcha do progresso é lenta, a marcha do progresso requer muita dedicação, muito desprendimento, né? Então, nós trouxemos uma questão primeiro, depois uma segunda questão, uma terceira questões para debate. Eu acho muito incrível isso. Então, os livros dos Espíritos nos ensinam a questão, dentro desse trabalho que nós estamos fazendo, da questão 779 até 785, nós estamos discutindo muito como caminhar, como dentro desse caminhar lento, vagaroso, como fazer para avançarmos com mais naturalidade, com mais inteligência. Então, dois tipos, quero para o nosso estudo. Quantos tipos de progresso existem? Está bem situado aqui na questão 779 até a 785. Dentro desse contexto, nós vamos nos deparar com dois tipos de progresso. Quais tipos de progresso existem? A resposta: dois. O progresso intelectual e o progresso moral. Mas nem todos progridem simultaneamente do mesmo modo. Percebemos isso nitidamente. Caberá a cada um ser menos teimoso, mais verdadeiro, se utilizar bem do livre-arbítrio, e esse, antes do livre-arbítrio, se despertar da consciência e se utilizar bem do livre-arbítrio para caminhar com mais rapidez. Um outro ponto: um indivíduo muito inteligente pode ser mau? É a pergunta. Quando nós olhamos que os espíritos perguntam em determinado momento, todos os espíritos passaram pela feira do mal? Não, pela feira da ignorância. Então, passamos pela feira da ignorância, estamos caminhando com alegria, com amor e trabalhando, buscando o coletivo, essa visão da sociedade, a lei de sociedade.
Precisamos avançar e precisamos ajudar aqueles que estão mais para trás. Os espíritos que avançam mais rapidamente preocupam-se diretamente com aqueles que ficaram para trás. Então, olhar para o todo, para o coletivo. Muita paz, tenhamos toda uma boa noite. Graças a Deus.